Bem, gente, primeiro, boa noite para todos vocês. Queria estar pertinho, queria fazer uma dinâmica, uma mística de um abraço, né? Para a gente se sentir, se fortalecer, que eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento, mas assim a gente faz assim mesmo de longe. Hoje eu estou muito feliz, me sentindo muito animada, contente, alegre e ao mesmo tempo morrendo de receio e de medo, porque eu estou aqui hoje pela primeira vez como coordenadora, né, participando compartilhando essa coordenação do GT de Mulheres, né? Depois a Vivi vai explicar um pouco para a gente o que é, e tem aqui essa proposta de oficina. Então eu trouxe para vocês para iniciar, né, uma poesia que eu escolhi e conversei com as outras meninas e cá trago. Meu nome é Marina Tawil, eu sou de São Paulo, rapidamente, sou mãe de 2 Marias e quero dizer que luto muito, luto a cada dia, crio minhas Marias sozinha e a gente vai enfrentando, né, o dia a dia. Sou pesquisadora também, estudo sementes crioulas, mas eu acho que o importante, além de lutar sozinha, é a gente lutar de forma coletiva. E estar aqui aprendendo, conversando, participando de reunião, estar aqui nessa oficina, essa forma da gente se unir e aprender cada vez mais. Então, eu trago para vocês um poema da Jennifer Fernandes para iniciar essa grande oficina. Chama Antítese. Pediram um corpo escultural. Eu não tinha. Quiseram uma mulher ignorante. Eu já tinha lido o suficiente para me proteger. Sugeriram que não opinasse em assuntos de homem. Eu não consenti em calar. Disseram que eu fosse esposa. Eu não quis casar. Discursaram que as mulheres são frágeis. Eu não tive tempo de exercitar fragilidades. Orientaram que não frequentasse bares. Eu não pude negar as esquinas. Quiseram controlar meu jeito de vestir e falar, e eu não vi sentido em deixar de seguir minhas vontades. Apostaram que eu tinha um subemprego, eu vislumbrei e mais distante. Transaram comigo e depois fingiram não me conhecer. Eu aprendi a ignorar os imbecis. Disseram que eu não aumentasse para o peito não cair. Eu amamentei até cair. Submeteram meu corpo e meu psicológico à violência. E eu me juntei a outras como eu para superar. Compraram vaidades para que eu me adequasse. Eu envaideci, aprendendo palavras de ordem na luta. Exigiram fidelidade e submissão, eu rompi por amor próprio. Cagaram 1001 regras de conduta. Eu mandei para a puta que pariu e sorri feliz. Então, é assim que eu inicio essa nossa oficina, pensando que a gente tem que reagir, que a gente tem que se unir, que a gente tem que lutar e que a gente tem que aprender cada vez mais. Tá, mulherada? Desejo uma boa rodada para nós. Muito obrigada, Marina. Começamos muito bem. Então, meu nome é Vivian Mota, sou brasileira, moro em São Paulo e faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu, a Marina e a Luciane somos as coordenadoras do GT, a partir de uma coordenação compartilhada. E aqui, para ofertar essa oficina, nós contamos com a Marina, que já se apresentou, com a Ana, com a Vivian, com a Melissa e com a Vanessa. E ainda temos o apoio da companheira Roberta, que vai estar nos bastidores, mas no final ela aparece. Eu estou aqui para contar um pouco da história do GT, né? O GT de Mulheres, ele nasce a partir de uma demanda gritante, que é a situação das mulheres na sociedade onde a gente vive, e a sociedade brasileira não está afastada disso. A agroecologia, enquanto uma perspectiva de inclusão, de respeito, de bem viver, não podia virar as costas para a violência e para a situação que as mulheres sofrem de fragilidade econômica, da questão dos estupros, da questão da invisibilidade, da desvalorização, dessa apropriação do trabalho das mulheres
da essencialização do trabalho do cuidado, do não respeito, não acesso a direitos, de não ser sujeito político. Então, sendo assim, o GT de Mulheres nasce numa luta anterior, tinham mulheres que já lutavam por esse reconhecimento, e em 2011, dentro de um Congresso Brasileiro de Agroecologia, as mulheres que faziam parte da associação, junto com as mulheres do GT da ANA, GT de Mulheres da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, que também tem a mesma perspectiva que nós, construímos o GT de Mulheres da ABA. Isso foi em 2011. A gente teve como primeira coordenadora a Emma Siliprandi, e a gente teve como segunda coordenadora a Letícia Jalil, que se encontra aqui conosco. E depois eu fiquei como coordenadora durante um tempo sozinha, e agora a gente tem uma coordenação compartilhada. E convido a todas e todos para acessar o site da Associação Brasileira de Agroecologia e se aproximar do nosso GT, mas dos diversos GTs que lá existem, né? E essa oficina nasceu a partir do momento que a gente vem questionando os paradigmas da construção da ciência agroecologia, da pesquisa agroecologia, quais são as metodologias, como essas metodologias não visibilizam os saberes, não valorizam as mulheres, não as incluem, não dão todo o valor que é o saber dessas mulheres, que são as grandes protagonistas do fazer agroecológico. Não tem como a gente dizer que o fazer agroecológico não está nas mãos das mulheres. Então, essa oficina ela vem também como um processo de rebeldia, né? Para a gente poder questionar o nosso modo de fazer pesquisa, de fazer ciência, de fazer extensão, de estar junto com as comunidades. Tá certo? E aí, agora as meninas vão explicar direitinho como é que a gente vai trabalhar. O link do formulário vocês podem colocar aqui, por favor? Então tá. Inicialmente, a proposta da metodologia é a gente mergulhar nas nossas lembranças e no nosso viver dentro desse campo que nos propicia diversas experiências. Então, para que a gente possa olhar para o passado, a primeira pergunta que a gente faz, e aí a Ana, a Vivian, vão colocar um link aqui embaixo, a Ana já colocou um link. É um link aberto, eu vou pedir para todas e todos acessarem esse link e responderem as perguntas que lá estão. A pergunta central é: quais foram as mulheres que passaram pela sua vida nos espaços de agroecologia e quando foi que você teve um momento emblemático com essas mulheres? Pode ser o ano, não precisa ser dia, mês e um ano, mas um momento no tempo que você teve uma vivência que te marcou com essa ou com essas mulheres que vocês vão colocar aí no formulário. A gente vai dar 15 minutos para vocês responderem isso. Não é 15, é menos, né? Vamos dar um tempo. E a gente tem um vídeo que vai passar enquanto vocês, para inspirar, enquanto vocês respondem. No momento em que o vídeo acabar, a gente volta para a oficina. Tudo bem? Vivi, você pode pôr o vídeo para a gente? Deixa eu... Boa noite, né? Deixa eu tentar aqui. Você está habilitada? Tá, só deixa eu colocar. Vi, intenta falar um pouco mais despacio, porque há muitas pessoas que não falam português, também estão pedindo que se ponga o nome da poesia em chat, então vamos tentar ser mais inclusivas, incluso com o idioma também. Tá passando? Peço desculpas. Sim, sim, Vivi, está passando, só não estamos ouvindo.
Vixe, então eu não sei. Não, como agora fala. estamos, agora estamos. Vivi, a gente não está ouvindo. Você aumenta o som aí do seu computador e mantenha o microfone aberto para a gente poder ouvir, por favor. O microfone precisa estar aberto. Então, mas ele está aberto, não dá para ouvir? Agora sim. Ai, o som está indo e voltando. Eita.
Boa noite. Mirna, eu vou pedir para a Vanessa explicar novamente em espanhol a atividade que a gente precisa fazer. Vanessa, você pode fazer esse favor para mim, de explicar o formulário? Vá. Está desligado o seu microfone, Oh, Bárbara. perdón, estoy hablando locamente acá, perdón. Buenas noches, compañeros y compañeras. Yo soy Vanessa, yo soy de GT de Mujeres de la ABA también. Estoy acá con mis compañeras. Nosotros gustaríamos que ustedes reflexionasen sobre las mujeres que pasaron por sus vidas con experiencias de agroecología. ¿Quién son esas mujeres que marcaron sus experiencias, que son mujeres inspiradoras, mujeres de lucha, mujeres que tenemos que conocer y recordar? Y por ahí, después que reflexionen sobre eso, pueden clicar en el enlace que Ana puse en el chat y escribir el nombre de esa mujer y también el año. ¿En qué año eso pasó? ¿En qué año fue esa experiencia con esa mujer? ¿Comprenden? Entonces, y tienen que ser rápido ahora porque tenemos como que 10 minutos. Dale, gracias. Una consulta. Yo respondí, pero no puse exactamente el año y el nombre explícito de la mujer, de las mujeres. ¿Lo dejo así o quieren que responda de vuelta? Sí, es importante tener el nombre de la mujer y el año también, porque vamos a hacer una metodología que la cronología es una cosa muy importante. Entonces, por favor, si puedes responder de nuevo, agradecemos. Bueno, gracias. Yo también olvidé poner el año, así que voy a responder de nuevo. Não, a mulher, um momento importante que você teve com alguma mulher que passou pela sua vida durante os espaços ou vivências na agroecologia.
Vocês conseguem ouvir o som? Sim. Coloquei aqui. Vá. Ah, ok, perfeito. Bem-vinda, Tatiane. Obrigada por estar aqui conosco. É flecha ligeira, nas matas é água benta, nos rios é flecha ligeira, nas matas é água benta, nos rios é flecha ligeira, nas matas é água benta, nos rios é flecha ligeira, nas matas é água benta, nos rios. Nanã, mãe, nanã, o quê? Nanã, mãe, nanã. Nanã, mãe, nanã. Tá. Não sei se todos e todas conseguiram responder o questionário, pensar, mas podemos ir continuar a oficina. Enquanto isso, quem estava pensando, relembrando, pode ir colocando os nomes no questionário e no formulário. O link está no chat. E espero que o vídeo e a música tenha ajudado vocês a reviver algum momento importante com alguma mulher também muito importante para a agroecologia e para a história de vocês. O GT sempre tem a perspectiva de ser inclusivo. Ser inclusivo nunca foi uma tentativa, é uma perspectiva necessária, essencial, ainda mais que a inclusão é um mote para a minha vida pessoal. Então, peço a todas e todos, caso eu esteja falando muito rápido, temos Vanessa, temos Meia aqui para apoiar no espanhol. Caso haja dúvidas, por favor, pode colocar no chat e eu falo mais devagar, o tanto for que seja necessário. Obrigado, Ana, por colocar o questionário. Vamos passar agora para a discussão do processo metodológico. Temos algumas companheiras que estão trabalhando no Rio da Vida. Infelizmente, não vamos poder fazê-los juntos e juntas, mas vamos mostrar um rio no final dessa oficina. E aí eu vou passar agora para a gente discutir uma perspectiva mais teórica, porque também é importante, do fazer agroecologia no universo da pesquisa e da ciência a partir das metodologias participativas.
Vi, você pode tocar. Obrigada. Tá. Então, boa noite para todas e todos. Então, eu ia dizer que talvez fosse legal se a gente ficasse vendo a Roberta desenhando o rio. Será que não seria legal ficar acompanhando? Não? A gente não tem como transmitir. Elas estão filmando e a gente vai passar o filme depois. Tá. Então, eu vou falar um pouco sobre o que são as metodologias participativas, né? E como surge essa ideia das metodologias participativas. Elas surgem em contraponto a uma ideia de fazer ciência da ciência clássica, né? A ciência hegemônica, que é baseada no pensamento ocidental, que entende que a ciência, eles que monopolizam a definição de ciência e decidem o que é científico ou não. E justamente eles definem e eles monopolizam esses conceitos de ciência porque eles alimentam um sistema social, um sistema econômico, né? E fortalecem esse sistema. Então, as metodologias participativas, elas vêm para construir uma outra ciência, né? Contrapor, disputar esse espaço da ciência a partir da ciência popular, a ciência emergente, essa ciência subversiva, né? E as ciências populares, elas têm as suas próprias racionalidades, né? Elas têm as suas próprias estruturas de causalidade, e tem mérito e tem validação científica. Então, a partir das metodologias participativas, a gente propõe esse diálogo com o conhecimento popular e ocupar esse espaço, né, para a discussão da ciência. E aí, quando a gente faz essa discussão entre conhecimento, ciência clássica e ciência popular, a gente também discute a quem serve, né, a ciência que a gente produz. Então, algumas questões que são importantes a gente discutir quando está pensando ciência qual é o tipo de conhecimento que a gente quer e que a gente precisa, né? A quem se destina o conhecimento científico que a gente está produzindo? E quem que vai se beneficiar desse conhecimento que a gente está produzindo? E aí, quando a gente começa a pensar nesse sentido, a gente entende, cai as máscaras da neutralidade científica, né, que se propaga pela ciência clássica. Essa neutralidade científica, ela não existe e nunca existiu. Sempre houveram interesses pelos quais a ciência clássica trabalhou. Então, nós temos também os interesses pelos quais a gente trabalha a partir das metodologias participativas, que são empoderar e dar autonomia para comunidades, né? Para as comunidades e para as pessoas com quem a gente trabalha, que são a base da sociedade. Então, eu tenho aqui um capítulo de um livro que foi escrito pelo Fausborda, que é Aspectos Teóricos da Pesquisa Participante, considerações sobre o significado e o papel da ciência na participação popular. Assim, para a gente tentar conceitualizar um pouco melhor essa questão de pesquisas participantes, né? E aí, o Fausborda, ele traz alguns princípios metodológicos da pesquisa participativa, que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar em desenvolver ciência, pesquisa participativa. Então, assim, são princípios que chegam a ser óbvios, assim, porque são princípios de ética humana, inclusive, porque você o romper a questão sujeito e objeto, né? Não existe mais essa hierarquização de saber na metodologia participativa. A comunicação é sujeito e sujeito, é uma comunicação horizontal. E esse eu acho que é a grande base para a gente discutir metodologias participativas. Então, assim, os princípios são autenticidade e compromisso,
antidogmatismo, restituição sistemática, feedback para os intelectuais orgânicos, ritmo e equilíbrio da ação-reflexão e ciência modesta e técnicas dialógicas. E aí são 6 princípios. Eu não consegui montar uma apresentação, mas eu vou disponibilizar os materiais que eu vou falar aqui, tá? Então, de um modo geral, o que esses princípios ele quer nos dizer com esses princípios, né? Que, por exemplo, autenticidade e compromisso. Tá. Assim, ó, a gente entender que a gente não precisa deixar de ser a gente para estar dialogando com as pessoas com quem a gente está dialogando. É necessário que a gente seja o mais sincero possível e ter o compromisso com essas comunidades, né? Então, nas lutas populares, há sempre um espaço para os intelectuais, técnicos e cientistas como tais, sem que seja preciso que se disfarcem como camponeses ou operários. Tem apenas que demonstrar honestamente o seu compromisso com a causa popular. Aí tem algumas coisas que eu não sei se eu concordo assim 100%, mas enfim, essa questão do antidogmatismo, mas eu acho que é interessante essa discussão, pensando na discussão que a gente teve ontem na oficina do GT de ancestralidade, né? Que não é não ter as ideologias, é a gente ter as nossas ideologias, as nossas paixões e tudo mais, mas a gente ter o rigor científico, né? Quando a gente está fazendo as metodologias, porque a gente está produzindo ciência. Então, as duas coisas elas têm que andar juntas, né? E a restituição sistemática, ela tem a ver com a necessidade do retorno. A minha voz tá bom o som, tá? É a necessidade do retorno da pesquisa, né? Que muitas vezes, isso é uma coisa muito importante de a gente pensar metodologia participativa, porque às vezes metodologias, eu vou mostrar que as metodologias elas são ferramentas. E aí vai depender da forma como você trabalha com essas ferramentas, essa metodologia ela vai ser participativa ou não, né? Então você pode chegar, aplicar um questionário e continuar naquela noção de relação sujeito e objeto, né? Onde você vai, pega as suas informações e vai embora. E na relação que é horizontal, sujeito-sujeito, você constrói a pesquisa desde a criação do seu problema, porque também não dá para você chegar com um problema já definido e trabalhar com a comunidade, né? Então, a questão de devolver os dados, mas devolver numa linguagem que seja acessível para todas as pessoas. Então, você tem que trabalhar com diferentes níveis, você tem que trabalhar com os dados chegando para a comunidade em geral, os dados chegando para líderes comunitários, os dados chegando num contexto nacional, internacional, né? Esses dados eles têm que dialogar com a comunidade que pretende essa transformação, né? E também a capacitação. As pessoas elas têm que, elas precisam também entender essas metodologias para elas conseguirem aplicar sozinhas, elas terem as suas autonomias, né? E aí eu vou tentar compartilhar aqui um slide que eu acho bem legal para a gente pensar essa questão de emancipação na comunidade, né? Porque aqui o nível de empoderamento. Só deixa eu tentar compartilhar aqui rapidinho. Aqui, ó. Então, esse é um slide de uma capacitação que a gente fez de metodologias participativas. Então, assim, existem diferentes níveis na pesquisa participativa, mas o quanto você consegue fazer com que essas metodologias elas sejam desenvolvidas e aplicadas de uma forma que todo mundo interaja, isso é o que vai garantir o empoderamento ou não das comunidades que estão participando, né?
Então, acho que a Vivian depois vai falar sobre as cadernetas agroecológicas. Isso tem muito a ver com esse empoderamento, né? Elas construírem e se apropriarem dessa metodologia e conseguirem aplicar ela de uma maneira mais autônoma também. E aí... tirei, né? E aí, o que eu ia dizer sobre as metodologias? Então, assim, essa é a ideia geral das metodologias participativas. E aí, quais são elas, né? Existem várias metodologias participativas. E quais são elas? Entrevistas semi-estruturadas, linha do tempo, observação participante, diagnóstico da comunidade, FOFA, né, que é fortalezas e oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu não sei se todo mundo aqui tem assim esse contato com as metodologias participativas, mas existem várias, e aí eu vou mandar para vocês essas metodologias aqui no grupo. E são simples de a gente compreender, né? Não é tão simples de ser aplicado e ter os resultados. Mas isso que eu acho que é importante, a gente entender que existem muitas metodologias participativas, depende dos nossos objetivos, depende do que a gente quer responder, e a gente precisa... Só que essas metodologias elas só vão ser participativas quando a gente conseguir ter esse olhar crítico, que a gente quebra essa hierarquização e mantém a horizontalidade, né? Construir a pesquisa de forma participativa. E aí eu queria dividir, então, uma experiência que eu tive de um erro metodológico meu, né? De utilização de metodologias participativas. Durante o meu doutorado, eu trabalhei com uma comunidade em Alcântara, e a gente tem um grupo pequeno que implanta sistemas agroflorestais em Alcântara. E aí... Oi, Marjorie! Tá. E aí, o que acontece? A gente foi fazer a gente tinha uma pergunta, né? Eram poucas pessoas, eram 7 pessoas que tinham aceitado trabalhar com a implantação de sistemas agroflorestais. E aí a gente quis saber, assim, conhecer as outras pessoas, os outros agricultores, por que eles não estavam inseridos. E aí a gente comete muito esse erro quando a gente quer entender um pouco sobre o manejo dos agroecossistemas, né? nas áreas das agrárias. A gente comete muito esse erro que eu cometi. E aí que é o seguinte, a gente foi definir o nosso universo amostral e a gente tinha os agricultores que já implantavam sistemas agroflorestais. Então, a gente utilizou a técnica bola de neve, em que um agricultor ia citando o outro. E aí, o que aconteceu? Eu tive a maioria dos meus entrevistados homens. Então, eu tinha os 7 agricultores que implantavam SAFs e eu tinha 33 agricultores que não implantavam SAFs. E aí a gente estava considerando os que estavam com SAFs em transição agroecológica e os outros que não estavam em transição agroecológica. E aí a gente fez as questões, a gente ia muito para campo trabalhar com eles e tal. E quando chegou na hora de fazer as análises, eu tinha, dentre os agricultores que a gente não estava considerando em transição agroecológica, a gente tinha, assim, famílias que tinham quintais muito produtivos. E aí a gente vai ter que considerar que nós temos um subgrupo aqui que é também de transição agroecológica, né? Então, eles não são do que está implantando SAF, mas eles também estão em transição agroecológica. E aí o que aconteceu é que na hora de fazer essas análises, eu não tinha perguntado para as mulheres, porque quem é que conduz os quintais? São as mulheres, né? E os meus questionários foram todos para homens. Então, nesse sentido de a gente tentar, a partir das metodologias participativas, dar essa visibilidade para toda a comunidade, né? E aí é mais ou menos isso que eu queria dizer. E acho que as meninas agora vão falar sobre o Rio da Vida, né? E
E o enfoque feminista, a importância de a gente dar a visibilidade para as mulheres nesses processos de pesquisa, para que a gente consiga também que todos participem, porque daí o que a gente vê é que desde a origem da nossa pesquisa a gente está invisibilizando as mulheres, né? Que elas não estão, a gente considera mais trabalhar com os homens e tal, trazer os homens para trabalhar essa questão de implantar SAFs. E aí a gente hoje está tentando rever esses conceitos, né? E abarcar um outro grupo. Um grupo de mulheres, não é lógico. E aí é mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que o que a gente tem para dizer sobre metodologias participativas é que elas são muitas, e que a gente tem que pensar em como quebrar isso de chegar com uma pesquisa pronta, com uma pergunta pronta e construir isso desde o início, né? E aí o Rio da Vida eu acho que é uma tecnologia fantástica para a gente começar essa discussão. Boa noite. Obrigada, Vivian. Boa noite, gente. Para quem chegou depois, eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Vanessa, eu sou jornalista e cientista social e integro o GT de Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu vou fazer minha apresentação falando em espanhol. Eu amo o nosso idioma, mas assim, para tentar dialogar melhor, né, com os nossos companheiros de língua espanhola, eu vou fazer assim, porque eu acredito também que é mais fácil para nós brasileiros entendermos, né? Ainda mais que eu sou brasileira também, tem a questão do sotaque e tal. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá bom? Obrigada. Hola, compañeros y compañeras. Ahora yo voy a hablar sobre la metodología participativa que llamamos de Río del Tiempo. Y la verdad, esa es una metodología que es baseada en una otra que ya conocemos, acredito que todos nosotros conocemos, que se llama Línea del Tiempo. Pero antes de eso, a mí me gustaría de decir que es un grande desafío hacer un taller así, de forma virtual, y es un desafío mayor hacer un taller sobre metodologías participativas, que es un tipo de metodología que comprendemos que se hace con todos juntos, escuchando y mirando en los ojos de las personas, prestando atención en las personas. Entonces, muchas gracias para quien continúa con nosotros. Nos sentimos acogidas por ustedes. Entonces, vamos a continuar. Nosotras en LGT de Mujeres de la ABA, creemos que la agroecología tiene que ser pensada como ciencia, práctica y movimiento, así como estaba hablando con nosotros nuestra compañera Vivian. Y por ahí, de esa forma, también pensamos que para que podemos vivir, pensar, investigar de forma agroecológica, es necesario que también hacemos un enfrentamiento en relación a la sociedad la sociedad patriarcal que nosotros vivimos, un enfrentamiento contra el racismo. Ese también es un tema muy fuerte para nuestro GT. Como pueden ver, nuestra coordinadora es una mujer negra y es una militante del movimiento negro. Además, también precisamos luchar contra las desigualdades de clase y precisamos tener en cuenta los conocimientos de todas las personas, de toda la gente, como nos dice nuestra compañera Vivian. Entonces, hablando sobre la metodología Río del Tiempo, es una metodología que, como yo dije antes, tiene una cuestión cronológica, en que es importante lo que pasó, es como traer memoria de lo que pasó. Eso es. Así, por ejemplo, en el último año, en la organización que yo trabajo, nosotros hicimos una metodología así
para contar las historias de los intercambios agroecológicos que hacemos acá. Entonces, ¿cómo es? Empezamos diciendo lo que pasó en el principio y cuáles son las cuestiones que marcaron, no sé la palabra, cuáles son las cuestiones que fueron más preciosas para las personas, ¿viste? Y así las personas van contando sus historias y podemos escucharlas porque son importantes para nosotros. Y por ahí lo digo nuestros interlocutores en las investigaciones. Entonces, hoy traemos ese tema de las metodologías participativas, principalmente con el foco feminista, porque es muy necesario escucharnos a nuestras compañeras que son tan invisibilizadas. En Brasil tenemos una lucha muy grande para que demos visibilidad a las mujeres rurales, a las técnicas, a las investigadoras, a las extensionistas, a todas las mujeres que están trabajando y desarrollando la agroecología en nuestro país. Y por ahí tenemos una historia para contar y por eso traemos también esa metodología hoy, porque en el Congreso de Socla que pasó en Brasilia, no sé cuántos de acá estuvieron ahí con nosotros, tuvimos un momento muy importante de una charla sobre la memoria de la agroecología. En esa mesa solo había hombres para hablar, no había mujeres. Y cuando cuestionamos por qué no había mujeres en esa charla, y porque eso pasa por todos los lados, ¿verdad? En muchos lados no hay mujeres. Entonces, la respuesta es porque al principio no había mujeres en la agroecología, entonces no tenía esa memoria de las mujeres. Y las mujeres brasileñas, entonces decidieron hacer un taller sobre la memoria de las mujeres de la agroecología en Brasil, que fue un momento muy especial para nosotros y que vamos a recordar para todos siempre. En ese taller de la memoria de las mujeres de la agroecología en Brasil, utilizamos esa metodología Río de Tiempo y por ahí empezamos a llamarla de Ríos de la Vida, porque era un homenaje a la vida y a la memoria de las mujeres de la agroecología. Entonces, después de ese momento, en el Congreso de Socla en Brasil, ese taller con el lirio de la vida de las mujeres pasó en todas las regiones de nuestro país, de norte a sur, por todos los lados. Todas las mujeres de la agroecología empezaron a hacer sus ríos de la vida para que recordemos quién son las mujeres que hacen agroecología. ¿Quién son las mujeres que están desarrollando la agroecología? Y por eso hoy preguntamos a ustedes, ¿quién son las mujeres que son preciosas en su vida, que marcaron su vida y que son importantes para que sigan luchando? Entonces, por ahí, después que en todo el Brasil hicimos esa metodología participativa, nos encontramos en 2018 en Minas Gerais, en el 4º Encuentro Nacional de Agroecología. Y en este encuentro tuvimos, como siempre tenemos en otros encuentros como ese, un plenario de las mujeres. En ese plenario, con como que 3.000 personas en ese plenario, pasamos los ríos de la vida de las mujeres de todo el país. Ese fue un momento muy fuerte para nosotros y voy a pasar acá un video que yo hice con la ayuda de mis compañeros y compañeras periodistas que estaban ahí haciendo las imágenes junto conmigo y ojalá que puedan escuchar, pero es solamente una canción, pero las imágenes son muy lindas, que disfruten. A ver.
Você tem que deixar seu microfone aberto, senão a gente não ouve, Vá. Seu microfone. Isso. No horizonte todo mundo é doce. Homem, menino, cancioneiro, tem cancioneiro essa nova letra. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. Seja urbana ou filha de pescador, e mulher jovem ou agricultora, se tem agroecologia é uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e Belo Horizonte é roxo. Os rios trazem a alegria das mulheres e trazem a tristeza também. Um dos rios está doente, vocês viram, o Rio Doce. Então, a gente vai fazer agora uma mística de cura do Rio Doce. Misturando as águas de todos os rios, a gente vai fazer essa cura. Eu chamo Oxum, que tudo cura, para curar as águas do seu rio. Eu chamo também uma mulher ribeirinha, que vem aqui fazer a sua cura. Eu chamo uma mulher benzedeira. Eu chamo uma mulher indígena, uma mulher quilombola. Venham, venham, vamos curar nosso rio. Vamos colocar nossas mãos aqui para fazer a cura. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. É do Nilo, as mulheres são como água, quanto mais se junta, mais força tem, né? E essa plenária e esses rios que aqui estiveram foi um pouco essa representação dessa ideia, né? De que nós todas, quando estamos mais juntas, temos mais força. E é com a força das águas, né, que nós voltamos para os nossos territórios para resistir contra a ocupação do agronegócio, contra a ocupação do capital. É com a força das águas, né, assim como as águas, que nós estamos resistindo a esse golpe, que nós estamos gritando Lula livre, que nós queremos a nossa democracia de volta. E é com a força das águas que o GT de Mulheres da ANA dá boas-vindas a todas as mulheres do Brasil que aqui estão. Bien. Entonces, ese plenario está bien de decir que fue un plenario organizado por nuestras compañeras del Grupo de Trabajo de Mujeres de la Articulación Nacional de Agroecología. Nosotras estamos juntas acá en Brasil, nosotras DGT, Mujeres de ABA y Mujeres de ANA, para luchar y decir siempre que sin feminismo no hay agroecología. Y por eso estamos acá hoy con ustedes hablando sobre metodologías participativas con foco feminista. Y por ahí, para quien llegó después o para quien todavía no comprende qué tienen que hacer, pedimos que, por favor, piense, reflexione sobre una mujer que es importante en tu vida, que marcó tu experiencia con agroecología, que ha marcado tu caminada. Pedimos que quien no respondió todavía el formulario que está en el chat, que responda que tenemos tiempo, un poquito solo. Entonces, gracias. Obrigado, Vanessa. E com essa emoção que foi assistir esse documentário, para quem esteve, reviver esse momento no Encontro Nacional de Agroecologia, para quem não esteve, ficar com vontade de estar e ver essas mulheres trazendo o rio da vida de cada região do Brasil
com o nome de outras mulheres e curando o Rio Doce, que infelizmente foi atacado, morto pela mineração que assola os territórios no Brasil. Eu convido nesse momento para que a gente possa pensar um pouco, dividir um pouco das mulheres que a gente trouxe e que preenchemos no formulário. Que mulheres colocamos? Quem são elas? Aonde elas estavam? O que elas faziam? Onde você estava? O que você fazia no momento em que você viveu, conviveu e encontrou essa mulher? E então eu vou começar dividindo então a mulher que eu também preenchi o formulário, né? Porque encontrei tantas mulheres que precisei de mais de 15 minutos para preencher. E aí eu coloquei a Dona Domingas. A Dona Domingas, eu me formei em agroecologia, em agronomia, desculpa, em 2000. E em 2002 eu sou paulista, moro em São Paulo e fui trabalhar na região amazônica do Brasil. Da onde eu moro para a região amazônica é uma distância muito grande e é outro mundo. E a Dona Domingas foi a primeira mulher militante negra na agroecologia que eu conheci no estado do Pará, onde em 2004 ela já fazia parte dos movimentos vinculados à luta pela terra, pelo território, pela preservação da natureza. E Dona Domingas era viúva porque o marido dela foi um dos que tombaram na luta também pela terra. Ele foi assassinado e ela não esmoreceu, ela continuou e hoje ela continua lutando no estado do Pará pela preservação, pelo território e pela autonomia das mulheres que lá estão, pela autonomia, pela valorização, pela liberdade, pela não violência. Então, Dona Domingas foi o nome que eu coloquei no formulário. E convido a todas e todos que quiserem dividir também, abrirem a sua câmera e falar sobre a mulher que foi para o formulário. Estão tímidas e tímidos? Tá. Marina, você pode contar para a gente quem você colocou? Bom, eu não preenchi o formulário, na verdade, porque eu fiquei em dúvida se era para a gente preencher ou não. A gente estando aqui, eu fiquei meio... Mas, assim, acho que além da minha mãe, né, que é uma agricultora agroecológica desde que eu me conheço por gente, que sofreu opressão, teve uma fazenda invadida e lutou com os filhos pequenos. Acho que é uma pessoa que me marcou e me levou a estudar direito para tentar lutar por alguma coisa neste mundo. Eu acho que quem marcou mesmo também minha vida foi a Dona Renilde. É uma guardiã de sementes crioulas, lá de Ibarama, do Rio Grande do Sul. E o ano retrasado, ela ganhou um prêmio, inclusive, da Assembleia, por mulheres reconhecidas como mulheres que fazem agroecologia. E o que me encanta nela é o amor que ela tem, assim, que ela tem pelas sementes, pelo artesanato que ela faz. E é uma pessoa que todo ano, infelizmente, esse ano não teve como, eu vou na feira de sementes, assim, e parece que ela me enche de energia. Parece que eu me sinto, assim, parece que o brilho dos olhos parece que me passa, sabe? E é algo, assim, marcante para mim, e em relação à minha pesquisa, em relação às crioulas, é ela. Não podia estar fora do meu rio, assim, com certeza. Obrigado, Marina. Mirna,
Será que você pode dividir conosco? Se você pensou em alguma mulher, se você tem alguma mulher que seja referência para você? Hola, soy Mirna, estoy en México, en una ciudad que se llama Misantla, en Veracruz, el estado de Veracruz. Trabajo con un grupo de mujeres en un huerto agroecológico y bueno, vinieron a mi mente muchas mujeres que a lo largo de mi desempeño profesional he conocido, pero pensé especialmente en 3 chicas que son hermanas y están en el huerto aquí en Misantla y que las veo muy entusiasmadas recuperando los saberes que tienen de cuando ellas eran niñas y vivían en el rancho, en el campo con sus papás, y ahora que son adultas viven en la ciudad, y entonces el poder tener un espacio público para sembrar sus frutas, sus verduras y lo que ellas consumen, les ha dado tanto gusto, se han hecho tan entusiastas, seguidoras del huerto, creadoras del huerto, y además que animan a más gente a participar, que creo que ellas me han dejado marcada, así como que ese entusiasmo, porque además son mujeres jóvenes, y creo que eso da esperanza porque muchas mujeres como ellas pueden recuperar los conocimientos que sus padres y abuelos campesinos tenían. Gracias. Graças, Mirna. Muito bom. Muito obrigada. Acho que temos algumas... É muito bom quando a gente vê que a gente pode, mesmo numa oficina de um congresso, a gente pode se emocionar com as coisas, né, Vivi? Então, não tem como... Eu queria saber qual foi as mulheres que passaram na sua cabeça ao ver o vídeo. Divide com a gente. Quando foi, o que elas faziam? Por favor. Então, depois que eu assisti o vídeo, eu fui correndo lá preencher o formulário, que eu não tinha preenchido o formulário. Ah, passou a dona Lourdes. Ah, não vou conseguir falar. A dona Lourdes é uma benzedeira. Eu chamo ela de minha bruxa. E aí ela estava lá na frente, assim, muito séria, curando o rio, sabe? É uma pessoa que tem uma força espiritual, assim, uma energia que a gente sente que ela é muito forte. E ela é do movimento agroecológico lá no Maranhão e trabalha com sementes crioulas e com plantas medicinais. Ela faz garrafada, ela faz... Enfim, ela é uma enciclopédia viva, assim, de agroecologia, de conhecimento tradicional. Então, eu coloquei lá, correndo lá no meu formulário, eu coloquei ela, Dona Lourdes, a Leia, que também é uma agricultora que mora na região dela e que também trabalha com agroecologia, uma das primeiras mulheres a implantar sistemas agroflorestais na região dela, lá em Morros. Em 2006, ela implantou o sistema agroflorestal dela. E que ela é uma mulher, assim, muito... São 2 mulheres que pegam o microfone e falam, sabe? E, assim, você fica querendo ouvir mais delas, assim, são muito legais. E eu coloquei a Vivian também, que a Vivian é uma referência para mim. Para mim, eu acho que todo mundo do GT, mas, assim, ela é um divisor, porque ela abre os nossos olhos, desvenda. Eu sou muito grata. Ai, que linda, gente. Ah, você é terrível. Agora quem ficou emocionada fui eu. Então, essa metodologia, ela também tem esse momento, que é o momento da gente lembrar, né? Que é o momento da gente recordar as mulheres que passaram e passam, estão conosco, muitas vezes elas estão conosco e a gente não lembra. Elas somem no nosso cotidiano, né? Eu vou pedir para a Vanessa
A nossa companheira Roberta, ela está construindo o nosso rio com os nomes que nós enviamos. Ela colocou um vídeo no nosso grupo, eu vou pedir para a Ana ou para a Marina, para quem tiver, baixar o vídeo. Você já conseguiu, Ana? Chegaram mais alguns nominhos, então, que se alguém ótimo. quiser compartilhar, fazer mais um compartilhamento de que mulher que marcou a tua história com a agroecologia, dá tempo de a gente incluir esses últimos que chegaram. Que bom. Então, a Roberta está colocando mais água nesse rio. Esse rio vai ficar um rio bem caudaloso, um rio que é a perspectiva das mulheres, né? Um rio caudaloso, um rio que realmente transforma o lugar por onde ele passa. E aí, nessa perspectiva, ainda continua nessa reflexão, quando a gente pensa nessas mulheres, e aí somando com nossa perspectiva de conceito de agroecologia, a gente diz que a agroecologia é prática, ciência e movimento, né? E aí a gente meio que coloca caixinhas. A gente pensa em mulheres nas 3 esferas. Na verdade, a agroecologia é uma só, que se manifesta nessas dimensões, mas elas estão imbricadas, elas estão misturadas, não há uma divisão, não há uma agroecologia ciência, uma agroecologia movimento, uma agroecologia... Esse todo, essas dimensões fazem a agroecologia como um todo. As mulheres com quem nós vivemos, com quem nós pensamos, de quem nós lembramos, estão em todas essas dimensões? Em qual dimensões as mulheres não aparecem? Quais são os fatores que impedem as mulheres de aparecer nos nossos estudos, nas nossas pesquisas? Quando nós construímos os nossos estudos, quem a gente cita? Quais são as nossas referências? Que mulheres a gente traz à tona, também como acadêmicas, também como militantes, e quais mulheres dessa militância estão ocupando os espaços de poder nos movimentos? Por que não estamos? Quais mulheres, quantas mulheres são mulheres indígenas, são mulheres negras, são mulheres ciganas? Quantas mulheres são jovens? Então, o Rio da Vida também vem mostrar aonde nós estamos, mas aonde nós não estamos. Quando a gente olha para o rio, a gente consegue entender em quais dimensões da agroecologia nós estamos conseguindo uma visibilidade, mas em quais dimensões a gente ainda não consegue. E nos faz refletir por que não. Nós, como acadêmicos e acadêmicas, muitos de nós, ou como representantes do poder público na construção de políticas públicas, como eu tive a oportunidade hoje de encontrar muitas pessoas que são vinculadas a instituições de políticas públicas, ou extensionistas, ou mesmo agricultoras e agricultores. Quantos estamos abrindo espaço de inclusão e de enunciação, né, como diz Spivak, né, num processo decolonial, para que essas mulheres apareçam? E se eu estou no espaço e consigo me fazer presente, quem eu trago comigo? Quem vem junto comigo? Então, essa parte, essa reflexão, também nos ajuda a entender o rio da vida e como ele tem uma perspectiva de tempo, em que tempo essas mulheres apareceram, a gente também consegue, observando a metodologia, analisar quanto a visibilidade das mulheres do grupo a que a gente está aplicando aparece ao longo do tempo. Se aumenta, se não, se em algum momento some, ou se não. Então, a gente consegue, com essa metodologia, tirar várias informações de análise para os nossos estudos, para os nossos projetos, para as nossas atividades. Ela é uma metodologia que ela se materializa num produto, né? num rio, algo que é muito fácil da gente concretizar na mente, mas ela traz também, a partir do nosso olhar e da nossa aproximação com a temática, diversas informações que muitas metodologias convencionais que nós usamos
que são ditas convencionais, né? Porque quem que montou a convenção, e que são aceitas na academia como normativas, né? Como padrão, normativo de normalidade, de padrão, não trazem. Então, a gente teve uma mesa ontem, também trabalhando essa perspectiva da construção da investigação, e hoje nós continuamos aprofundando nessa perspectiva metodológica. Ana, como é que estamos com o nosso rio? Então, a gente vai dividir com vocês a feitura, né? O fazer do rio. Era para a gente fazer junto, mas não foi possível por conta da pandemia. Acredito que a gente ainda vai se encontrar para fazer um rio juntos e juntas. Mais juntas do que juntos. Mas como a gente não conseguiu, a gente vai mostrar um pouco do passo a passo de como a gente aplica essa metodologia junto ao coletivo de mulheres, como é que ela funciona. Aí a Ana vai dividir com a gente. Tem som, Ana? Olha quantas companheiras apareceram nessa 1 hora. E companheiras que estão aqui com a gente, né? Eu vi o nome da Inês Gazano, companheiras de trabalho, Rôcio, Giovana, Dona Rosa, Mônica, Ondalva, Ana Primavesi. Então, vocês podem perceber que é uma metodologia muito simples. A gente normalmente usa um TNT representando as águas do rio, um TNT, como a companheira Roberta muito carinhosamente colocou, e escrevemos o nome das mulheres em tarjetas. Essas tarjetas são distribuídas ao longo do tempo. Vocês puderam ver que a gente tem o ano, porque aqui nós trabalhamos com uma dimensão maior, né? O ano. E aí fomos acomodando as companheiras conforme o ano. O nosso rio, ele está bem cheio, ele aparece bem, todos os anos parecem bem distribuídos. Quando a gente faz com mais tempo, a gente consegue levantar a história dessas mulheres e entender onde elas estão nesse mapa, ou estiveram, que nem apareceu na Primavera, que não está mais entre nós, mas o seu legado vem para sempre, acho, né? Eu acho que difícil esquecer de Ana Primavera. Então, ela aparece ao longo do tempo. E aí, a ideia também é que as mulheres que estão participando colhem as tarjetas no rio. Então, elas participam do fazer o rio, e nesse processo de fazer o rio, a gente vai refletindo sobre a nossa atuação na agroecologia, sobre o que queremos, sobre o que buscamos, o que aquele rio representa, quem são as companheiras que lá estão, quem se conhece, quem não se conhece, e aí nós vamos também tendo uma perspectiva de rede da atuação das mulheres ao longo do tempo. Essa rede aumenta, essa rede diminui. Então, essa perspectiva do rio, nós vamos enviar o vídeo também, para que vocês tenham esse breve contato, mas que eu acho que é muito rico do como fazer o rio da vida. E aí, então, que vocês possam tentar aplicar. É claro que essa oficina, ela
ela não consegue fazer que vocês vivenciem o rio como a gente gostaria, mas nós aqui do GT de Mulheres da ABA temos a intenção de que com essa oficina possamos encorajar que vocês apliquem a metodologia junto a outras mulheres e depois dividam conosco também como foi, né? Que a gente possa, a partir também dessa oficina, aumentar o nosso rio, que a gente tem um rio brasileiro, mas que a gente possa ter agora um rio latino-americano, por que não? Estamos aqui em diversos países, e que a gente possa ter um rio muito maior, um rio latino, para poder pensar como estamos atuando em prol de uma agroecologia feminista, porque, como a Vanessa disse, nós acreditamos, sem feminismo não há agroecologia, se tem racismo não tem agroecologia. Eu agora abro espaço, a gente tem 10 minutos, e eu abro espaço para quem quiser dividir como foi a experiência. Por favor, escrevam no chat. Ana, fica à vontade. Boa noite, eu sou a Ana. E só queria... eu fiz essa experiência com o pessoal da Economia Solidária, com as mulheres, em um evento, né? E a gente montou esse rio e deixou que as participantes ao longo do evento pudessem colocar, né, a sua contribuição. E é muito bonito, na verdade é bonito, mas é raro, né, esses momentos que outras mulheres, para além das acadêmicas, escreverem um pouco, né, escreverem mesmo, né, um pouco da história e ver um pouco dessa história escrita, nem que seja uma tarjetinha, sendo considerado, sendo visto, né, sendo parte de algo maior, né, que muitas vezes elas aparecem, mas assim como não só as mulheres, mas, né, eu sou da biologia, então às vezes as pessoas usam um mateiro para levantar plantas medicinais e quem sai o nome são só o cientista, né, o biólogo, a bióloga. Então a metodologia participativa, ela na verdade ela está ancorada em uma outra forma de ver, né, o mundo, né, essa outra racionalidade que as meninas colocaram. Ela representa, a gente separa, né, prática e teoria, com a parte teórica e depois a parte metodológica, mas na verdade elas têm que estar juntas, né? Como você vai fazer a sua pesquisa, como você vai fazer seu trabalho, ela tem que estar coerente com o que você acredita, como você vê o mundo, né? Então não adianta a gente criar uma teoria bonita da agroecologia ou algumas práticas da agroecologia e em outros momentos a gente não ser coerente com ela, né? Então, se a gente está propondo um mundo que preze o feminismo, que seja antirracista, que seja contra qualquer tipo de opressão, precisamos de instrumentos para fazer isso, né? Então, a metodologia participativa, ela vem com uma forma de a gente efetivar aquilo que a gente acredita, né? Então, não é algo bonitinho, algo colorido, algo lúdico apenas, né? Ela, na verdade, é um instrumento de como que a gente enxerga esse novo mundo que a gente quer construir, né? Então, é só para a gente lembrar que esse teoria, movimento, tá tudo junto, né? Então, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na universidade, mas a gente precisa aprender usar outras formas de construir ciência, de construir espaços, né, que incluam todos e todas, né, mas que também reflita isso que a gente acredita, né, porque se você fala uma coisa e na prática faz outra, então não está batendo alguma coisa, né, então convido a todos a gente refletir aí a forma que a gente constrói, né, na prática, né, então ela é uma ferramenta, mas enxerga mostra como a gente vê o mundo. É um pouco isso. Mas alguém gostaria de dividir alguma impressão que teve durante essa 1h30 que passou bem rápido? Eu espero que... Mônica? Oi, Vivian. Para compartilhar que
fica bem claro, né, como a metodologia traz o sentir pensar junto, né? Você se emociona, entende, expressa agora com a fala da Ana, né? Você um pouco do que você acredita já está ali na prática, né? Então eu queria reforçar isso, né? Que foi lindo como mesmo no virtual a gente pôde experimentar esse sentir pensar, né? E essa força feminina, né? E feminista. Obrigada. Obrigado, Mônica. A gente tem que dar o crédito dessa ideia de fazer o Rio da Vida no virtual foi da Vanessa, nossa comunicadora, porque a gente estava quebrando a cabeça de como fazer. É a Vanessa, nossa comunicadora, e aí já agradeço a Roberta, que tá nos ouvindo, mas que fez o Rio, bolaram essa metodologia. Então, como a gente está com o tempo contado, eu vou colocar aquele vídeo que a gente não ouviu a música, como a nossa saideira, e aí vocês vão ouvindo e vão saindo da sala, e ao mesmo tempo eu convido novamente, a gente tem o contato da aba, está no nosso site, Associação Brasileira de Agroecologia, e nós estamos sempre na intenção de aumentar a nossa rede. Então, fique à vontade para nos escrever, para contar como é que foi, se aplicaram, tiveram dificuldade, se não tiver. Tá bom? Muitíssimo obrigada. E até a próxima. O Sócrates continua, amanhã ainda estaremos juntas e juntos. Obrigada, Laê. E Vivian, Oi. Antes de botar o vídeo, pede para todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, gente, por favor. Vamos abrir a câmera para a gente registrar esse momento, para a gente guardar no coração, na mente. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Você tira, Vivi? Vou tirar, peraí. Mel. Ah, nossa técnica também. Cadê a Ana? Ah, eu acho que a Ana está sem câmera. Eu tô com câmera. Você tá. É a Ana Florença, a nossa técnica também. Ah, você também? Tira aí, Ana. Tu também tira uma foto. Todo mundo pode sorrir. Vou tirar. Gente, agora eu vou tirar outra, porque apareceu mais gente. Ah, que maravilha! Muito obrigada por esse momento. Adorei estar com você, adoramos. Estamos aqui para ampliar nossa rede, ampliar nossos olhares, contribuir, compartilhar. Até a próxima. Vamos compartilhar o vídeo também. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero que nada, les agradezco muchísimo todo su recorrido y cómo decidieron compartir ese recorrido, fomentando el sentipensar, como decía la compañera. Pero me queda la duda de que hablamos de las mujeres mucho, pero ¿qué pasa con las disidencias? ¿No? ¿En dónde quedan? ¿O no se ven expresadas en los campos? ¿Tienen un lugar más marginal? ¿Cómo lo viven ustedes que conocen más? Tá bom. Eu posso dividir um pouco do que eu vivo, mas já convido as companheiras que estão aqui também para dividirem um pouco do que vivem. O que se passa, né? Como você perguntou. Primeiro que a gente tem uma estrutura, pelo menos no meu país, que já marginaliza as mulheres por serem mulheres. Então, o Brasil, se você for considerar a perspectiva da pobreza, da fragilidade econômica, a maior parte das pessoas que se encontram na linha da pobreza são mulheres negras. Dessas mulheres negras, boa parte delas criam seus filhos sozinhas, são mães solo. E aí você fala assim, como é ser esse mãe solo? São homens que não apoiam
em nenhum momento a questão da paternidade. Não registram, não educam, não mantêm. Então, essa mulher, além de trabalhar, de estar numa situação de fragilidade, ela educa os filhos sozinha, e aí que hora que ela tem uma jornada, às vezes, dupla, tripla, porque dependendo do trabalho, não é um trabalho só. No caso do Brasil, muitas dessas mulheres trabalham como empregadas domésticas, ou seja, fazem o trabalho de cuidado em outros lares, onde são pagas por esse trabalho. Mas são pagas com que valor? Um valor infinitamente pequeno, e aonde, quando ela chega em casa, ela trabalha às vezes em 1, 2 casas, e quando ela chega na casa dela, ela também precisa fazer esse trabalho. Então, essa é a realidade de boa parte das mulheres que vivem nas áreas urbanas das capitais, das cidades do Brasil. Se a gente for para a área rural, a gente tem mulheres numa situação de um trabalho invisibilizado, então elas são as produtoras, principalmente as produtoras de alimentos, onde esse alimento mantém as famílias, mas é considerado coisa de mulher, tem umas galinhas, tem umas plantinhas, e aí são as plantas que mantêm a saúde, que mantêm a alimentação, são as galinhas que dão o ovo, que dão a carne. Essas mulheres, além de ter esse trabalho não valorizado, muitas vezes não têm acesso ao dinheiro que esse trabalho gera, porque em muitos casos os homens se apropriam do recurso, do dinheiro, não tem autonomia na zona rural, e aí, também nas grandes cidades a gente não tem segurança, e há uma perspectiva cultural de que mulheres não andam sozinhas. Então, quando uma mulher se imbrica num movimento para, então, mudar a sua perspectiva de vida, ela é vista como está fazendo alguma coisa errada. Mulher séria não sai de casa sozinha, larga os filhos. E aí esse trabalho do cuidado é visto como uma obrigação, que é obrigação porque ela é mulher, e aí ela trabalha na roça, vende o produto e ainda cuida dos filhos e do marido, como se fosse uma obrigação. E que hora que ela cuida dela? Não há esse momento. A zona rural no Brasil, ela é desprovida do Estado. Quase não tem escola, não tem transporte, não tem saúde, não tem comunicação, não tem segurança. As mulheres no Brasil são vítimas de índices alarmantes de feminicídio, que é o assassinato por ser mulher, ou porque você está num relacionamento com o homem e não quer mais, ele acha que, como você não vai estar com ele, não vai estar com mais ninguém. Ou por pais, ou por vizinhos. Essa morte por ser mulher, ela é uma epidemia no Brasil. O número de estupros no Brasil é absurdo. O número de violência policial, muitas dessas mulheres ou são vítimas da violência policial por serem mulheres negras, ou então perdem seus filhos, também homens negros e meninas negras, pela violência policial. Essa é a realidade das mulheres do nosso país. E somos desprovidas do acesso aos espaços de poder que mudam essa realidade. Então, as mulheres no Brasil são um número, nessas eleições municipais aumentou, mas somos um número muito reduzido nos espaços políticos, como vereadoras, como senadoras. A mulher presidenta que tivemos sofreu um impeachment que também tinha um viés de machismo, né? Ela foi escrachada por ser mulher. Então, a gente briga para acessar o poder. E na academia também sofremos assédio sexual, assédio moral. As mulheres negras e indígenas são minoria da minoria na academia e não aparecemos nas pesquisas, não aparecemos nos estudos. E nós fazemos muito, mantemos essa sociedade, fazemos a agroecologia e não é nos dada a visibilidade, a valorização. Então, são essas lutas que a gente vem imbricando dentro da agroecologia. Isso, assim, muito rápido para você, eu faço esse cenário, mas, ao mesmo tempo, a gente também vem construindo uma rede de fortalecimento, a gente vem ocupando lugares como esse, a gente vem trazendo um volume de produção para disputar essa ciência que nos invisibiliza. Então, essas metodologias são instrumentos de disputa, de revolução dentro desse espaço da academia. Essa é a nossa intenção,
isso muito rápido, a gente pode conversar mais e aprofundar mais, mas esse cenário é mais ou menos que a gente enfrenta aqui no Brasil. Y entonces asumo que para las disidencias de género es más difícil aún la representación y tener lugares de toma de decisión o de mayor escalafón en la ciencia y en la producción agroecológica. Quizás también son así igualmente invisibilizadas ou mais aún. Então, a agroecologia, ela tá dentro dessa sociedade, né? Ela não é um espaço hermeticamente fechado, onde as relações são harmônicas. Temos uma perspectiva emancipadora de eliminação do machismo, eliminação do racismo, porém não temos a prática ainda. Muitos e muitas colegas reproduzem esse processo dentro da agroecologia, nos espaços do movimento, no território, na academia. O que eu penso é que, a técnica falou que a gente tem 5 minutos. O que eu penso é que na agroecologia a gente tem a possibilidade de mudar, porque estruturalmente ela não aceita o racismo como base. Diferente da sociedade que a gente vive, que aceita o racismo, o machismo, a homofobia e todos os absurdos, como a pobreza, a fome como base da construção, a agroecologia não aceita. Enquanto ela não aceita como base fundante, estruturante de uma sociedade justa, então a gente tem possibilidade de mudança, mesmo que seja a partir de disputa e conflito. Mas são disputas e conflitos que constroem vida. Enquanto fora, a gente disputa, mas disputa para não morrer. Porque esse Estado, o capitalismo, ele quer nos matar. A diferença, quem pensa diferente do sistema, não é bem visto. E quem pensa diferente do sistema tem que ser eliminado. Quem não é importante para o sistema pode morrer. Então, o capital ele tem uma estrutura de morte, enquanto a agroecologia tem uma estrutura de vida. Por isso, mesmo com disputa, porque não está hermeticamente fechado, eu acredito que a gente possa construir uma outra perspectiva a partir desse campo, a partir da agroecologia. Não sei se te respondi. Muito obrigada. Obrigado pelas perguntas, foi ótimo a gente fazer essa reflexão final. Temos que encerrar, gente. A técnica já está nos dizendo aqui que temos que encerrar. Muito obrigada. Até a próxima, nos vemos. Buenas noches. Obrigado, Mirna. Buenas noches. Obrigado, companheiras. Buenas noches. Gracias. Obrigado, Marina. Obrigado, Ana. Obrigado, Vivi. Obrigado, Gracias. Obrigado, May. Obrigado, Mônica. Ay, y ahora la tormenta. Cosa, ¿eh?